Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um aulão sobre o acidente da explosão lá em Beirute. Serei eu, o professor Sérgio e a professora Glenda. Eu, especificamente Thiago, professor de Física, vou falar sobre a onda de choque gerada pela explosão. Bom, basicamente nós temos dois tipos de explosão. Na verdade temos mais um pouquinho, mas os mais assim que a gente tem que destacar, enfatizar, é a deflagração e a detonação ou a explosão. Olhando para esses dois tipos, a gente percebe algumas semelhanças e algumas diferenças que provocam efeitos completamente diferentes. Olhando para a parte da detonação ou a explosão, que é o que aconteceu lá na cidade de Beirute, quando houve a explosão devido ao nitrato de amônio, lá foi produzido uma onda de choque que se propaga com uma velocidade supersônica, ou seja, uma velocidade acima da velocidade do som, algo em torno que pode chegar até 9.000 metros por segundo, gerando uma onda de choque com um pico de pressão que pode chegar a variar de 5 atm ou 5 bar até aproximadamente 20 atm, 20 bar, tá? Esse tipo de explosão é uma explosão química que o meu amigo Sérgio vai falar com vocês logo mais. Na sequência, quando houve a explosão, a energia que foi produzida, ela foi liberada de modo, vamos pensar o seguinte, tivemos o epicentro e ao redor, né, desse epicentro estava ali o porto, né, o oceano e tudo mais. Quando gerou a explosão nesse epicentro, a energia ela se espalhou de forma radial, de modo que ela foi diminuindo com o passar da distância que se tinha do próprio epicentro. Com a explosão, né, a grande liberação de energia, esse ar ele acaba se juntando, né, ficando um pouco mais próximo, o que faz com que tenha uma grande elevação da pressão. E essa propagação, né, desse ar, dessa elevação de pressão é o que a gente chama de onda de choque, que propaga com uma velocidade supersônica. Na sequência, galera, vou mostrar para vocês a diferença do formato da onda de choque desde o momento, né, inicial da explosão até o pico de pressão. Na tela está aparecendo aí um formato de um semicírculo, um formato esférico, que é o momento no início da explosão. Na sequência, depois de um tempinho que essa energia foi afastando do epicentro, teve o pico, né, de pressão e aí a forma da onda adquire essa que está aparecendo aí para vocês, que é parecendo com uma parede, com um muro que vai levando tudo que tem ali na sua frente. Bom, na sequência eu vou mostrar os efeitos que essa onda de choque teve sobre tanto as pessoas e quanto as edificações. Primeiro vamos entender as partes, né, de cada um desses processos ali, no momento da criação, no pico de pressão, no momento em que a pressão foi negativa e quando voltou tudo ao normal. Antes, no início, né, quando estava tendo, vamos dizer assim, segundos antes da explosão, estava tudo normal, dá pra gente ver ali o exemplo da casinha, a árvore, tudo em perfeito estado. Passado alguns segundos, né, que se teve a explosão, a gente tem o pico de pressão, e esse pico de pressão ele é devastador. Ele gera danos que são irreparáveis, tanto às estruturas físicas ali das edificações, quanto no ser humano, animais e tudo mais ali que estava ao redor. E aí tem a imagem da casinha já bem destruída, a árvore perdeu até suas folhinhas e tudo mais. Depois desse tempo, a gente tem um momento onde a pressão fica negativa. Quando a pressão teve aquele pico, né, um momento de maior pressão, a pressão do ar ficou bem superior à pressão atmosférica. Na área negativa é quando aquele gás que se expandiu ele está retornando, né, à sua posição normal, o seu local normal ali naquele equilíbrio. Aí então a gente tem uma pressão negativa que é menor do que a pressão atmosférica, uma espécie de uma sucção que acontece logo após a explosão. E depois disso a gente volta na estabilização, esse gás tende, né, a ficar normal a uma pressão atmosférica e tudo fica estável como estava antes da explosão. Na sequência eu trago duas fotos que apareceu lá, né, momentos depois da explosão que alguns fotógrafos tiraram. Aí tem um momento, né, eu não me lembro se aqui é o porto ou onde mas é um momento ali posterior à explosão que a gente vê um carro totalmente destruído e boa parte das casas, edificações ali bem arrasadas. E na outra foto, aqui uma foto um pouco aérea, né, e mostrando o local específico do porto.
a gente vê então que teve uma grande liberação de energia e foi devastadora. Essa energia, ela foi mais ou menos em torno de 10%. A energia liberada foi em torno de 10% de uma bomba atômica. Então, daquela bomba que caiu lá em Hiroshima e Nagasaki, galera, essa explosão foi em torno de 10%. Para você ver a intensidade, né, a força que se teve essa explosão que a gente teve de semanas atrás aí. Aqui eu trago na sequência, não vou discutir com vocês a tabela passo a passo, mas a gente tem um exemplo aí dos efeitos, né, desse aumento de pressão no corpo humano. A gente vê aqui que o efeito que vai, né, quando a pressão vai de 7 bar até 15 bar, que foi aproximadamente o que chegou lá essa explosão, pode causar até a morte das pessoas ali, de um ser humano. E as edificações, quando chega a esses níveis de pressão, tá na última linha ali da tabela, ó, quando a pressão chega próximo de 15, 20 bar, praticamente tudo é destruído, sai varrendo tudo. Uma edificação lá com blocos de concreto, armações e tudo mais, acaba tudo sendo destruído, tudo destroçado literalmente. Bom, era isso que eu tinha pra gente conversar e pra gente concluir, vamos pensar em ideias assim principais. Quando teve a explosão, afastou do epiciclo da explosão, essa energia ela continuou se propagando. Num raio de aproximadamente 250 metros, que ela, vamos dizer assim, se abrandou e não teve nenhum prejuízo material. Agora, imagina se essa explosão, ao invés de ter sido no porto, né, próximo ali ao mar, onde essa energia conseguiu se dissipar e gerou danos menores, se esses nitrato de amônio tivesse no centro da cidade, numa área muito povoada. Imagina só o risco, né? E o que poderia ter causado de prejuízo, tanto material quanto de morte de pessoas ali, de civis que estavam por ali. Então essa explosão é uma explosão que teve vamos dizer assim, um valor energético de aproximadamente 10% da bomba atômica que caiu lá em Hiroshima e Nagasaki. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso. Eu usei como referência os dados do Silva, lá do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ITA, que é um professor que desenvolveu um material, um artigo sobre especificamente explosivos, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza esse arquivo para vocês. Gente, um abraço, um beijo e até a próxima. E na sequência vem lá o Serjão com a aula de Química, fechou? Tchau, galera! Olá pessoal, professor Serjão com vocês, Deus é Químico. Hoje vamos falar sobre a explosão gerada pelo acúmulo de nitrato de amônio lá no porto de Beirute, capital do Líbano. Vamos lá então, pessoal. Primeiro vou falar para vocês algumas características principais do nitrato de amônio, tá? É um sal inorgânico de fórmula molecular NH4NO3, tá? Então, formado pela união do cátion amônio NH4+, e o ânion nitrato NO3-. É um sal muito comum dentro da química e é um composto nas condições ambientes sólido e, quando puro, tem uma cor esbranquiçada. Ele é usado basicamente para duas situações mais importantes, que é como fonte de nitrogênio para fertilizantes, né, para adubo para o solo, e também utilizado na fabricação de explosivos, detonadores de rochas principalmente. Sua dissolução é bastante endotérmica. O que isso acontece? Quando ele é dissolvido em água, acontece um resfriamento da solução. Ele pode ser produzido, né, uma das reações que leva à sua produção é entre a amônia gasosa borbulhada numa solução aquosa de ácido nítrico. Um dos principais riscos, né, e o que aconteceu lá em Beirute, essa questão que levou àquela explosão é a questão do armazenamento. O seu armazenamento é necessário que aconteça situações assim,
que ele não seja colocado em grandes quantidades, porque ele tem um risco, apesar de ser estável, ele tem um risco em grandes quantidades e por conta de uma potencial elevação na temperatura, causar uma explosão, o que aconteceu lá, infelizmente, né? Essa explosão, no momento lá, ela foi gerada por um curto-circuito. Na verdade, esse curto-circuito, ele levou a um princípio de incêndio. Esse princípio de incêndio, esse incêndio, foi a energia de ativação necessária para aquela reação de decomposição do nitrato de amônio acontecesse. Com o incêndio, a temperatura elevou-se e com a elevação da temperatura, esse composto sofreu decomposição. Ele se decompôs em 3 outras substâncias que são gasosas: gás nitrogênio, gás oxigênio e vapor de água. Então, quando aconteceu a formação desses gases em alta temperatura, os gases se expandem. Essa expansão levou a essa reação explosiva. Então, o critério principal para que a reação seja explosiva é esse: formar gases, ser uma expansão rápida, né? E principalmente uma reação exotérmica, com liberação de calor. Vamos observar aqui, então, as reações. O nitrato de amônio é uma substância muito reativa e com potencial muito oxidante, tá? Então, com o aumento da temperatura, acontece essa reação de decomposição, que também é uma reação química de oxirredução, né? Acontece ali alteração nos números de oxidação, mudança de NOx das substâncias. Houve uma liberação muito grande de gás, né, com aquela onda de choque supersônica que devastou aquela região portuária ali de Beirute, na capital do Líbano. A primeira etapa, a gente observa que há a decomposição ali do nitrato de amônio em gás óxido nitroso, N2O, que é o gás hilariante, o gás do riso, muito utilizado na América do Norte como anestesia por dentistas, e 4 mols ali de água. Depois, por conta da elevação de temperatura, esse gás, o óxido nitroso, ele também se decompõe em gás nitrogênio e gás oxigênio. Então, temos aqui uma reação global, né, que é a decomposição do nitrato de amônio em 2 mols de gás nitrogênio, 1 mol de gás oxigênio e 4 mols de vapor de água. Vamos pensar, qual seria o volume de gás liberado naquela explosão? A gente sabe que ali havia em torno de 2.750 toneladas de nitrato de amônio recolhidos ali naquele depósito. Então, qual seria a quantidade em volume de gás liberado nessa explosão? Então, observem aí, gente, a reação novamente, tá? NH4NO3, formando N2 mais meio mol de O2, mais 2 mols de vapor de água. Aqui, a equação balanceada com os menores coeficientes possível, tá? Então, ó, temos aí 1 mol de nitrato liberando 3,5 mols de gases no total. Para a gente verificar o valor do volume molar de um gás, né? O valor do volume de 1 mol de gás naquela situação, a gente vai utilizar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Por você nunca rezei tanto. Então, ó, como ali ao nível do mar a pressão, vamos considerar 1 atmosfera, o volume a gente vai encontrar, 1 mol de gás,
a constante universal dos gases 0,082, considerando a unidade de pressão em atm, e a temperatura no local ali no dia era de 32 graus Celsius. Passando isso para Kelvin, 305 Kelvin. Fazendo esse cálculo, temos que o volume molar nas condições ambientes lá em Beirute, nesse dia 4 de agosto, 25 litros por cada mol. 1 mol de nitrato de amônio possui 80 gramas, que está para 3,5 mols vezes 25 litros, passando esse valor em mol para litros, né? Dando um total aí de 25,3,5, 87,5 litros. Essa é a proporção da reação. Considerando os dados do local, 2,75 vezes 10 a nona gramas, que é o valor de 2.750 toneladas, nós vamos achar o volume que foi produzido naquela explosão. Fazendo esse cálculo, encontramos o valor de aproximadamente 3 vezes 10 a nona litros de gases liberados. Isso quer dizer que são 3 bilhões de litros de gás liberados ao mesmo tempo. É muita coisa. Como o professor Tiago disse, próximo de 10% do valor de uma bomba atômica. Tá? Essa é uma parte estequiométrica baseada aqui nos cálculos envolvendo as medidas do local naquele dia da explosão, tá? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Valeu, um abraço, muito obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vou dar continuidade aqui ao show de aula do Tiago, do Sérgio, né? Eu vou complementar aqui o que eles falaram sobre a grande explosão que aconteceu lá no Líbano, esses dias para trás aí, tá? O que a gente tem para falar do ponto de vista da biologia sobre esse desastre que aconteceu? Bom, a gente não vai aqui falar de explosão, de reação, mas eu vou aproveitar o assunto para a gente poder falar de alguns pontos que são essenciais para que você faça uma boa prova do Enem, para que você faça um bom vestibular no geral, tá? Eles falaram o tempo todo aqui de nitrogênio, né? Então a gente vai aproveitar para lembrar alguns assuntos aqui que envolvem esse elemento químico dentro da biologia, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou abordar com vocês vai ser o ciclo do nitrogênio. É o preferido de todos os vestibulares, é o preferido, é o queridinho do Enem. Mas ao mesmo tempo é o terror da garotada, né? O pessoal fica assim, nossa, é o mais difícil, não consigo entender. E vocês vão ver que é muito fácil entender o ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque vocês assistiram a esse aulão. Fácil demais, gente, acompanha comigo aqui no ciclo. Bom, o ciclo do nitrogênio a gente pode dividir em etapas: fixação, nitrosação, nitratação e desnitrificação. Vamos começar com o processo de fixação do nitrogênio. O fato é que o nitrogênio sozinho ele não consegue entrar, nitrogênio puro, ele não consegue entrar numa cadeia alimentar. Tá? A planta não consegue aproveitar esse elemento diretamente da atmosfera. Os animais, muito menos, somos consumidores, né? Então, nas raízes de algumas plantas chamadas leguminosas, como é que eu vou lembrar o que é uma planta leguminosa de uma forma rápida, Glenda? Lembrem-se de plantas que formam vagens, ok? Então, nas raízes dessas plantas, existem bactérias do gênero Rhizobium, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio. O que elas vão fazer aí? Elas vão pegar o nitrogênio atmosférico e transformar em amônia. Beleza? Então, fixação, bactérias do gênero Rhizobium, transformação de nitrogênio atmosférico em amônia. A amônia já é utilizada? Já entra na cadeia alimentar? Ainda não. E é por isso que a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de nitrosação, onde essa amônia vai ser convertida em nitrito, NH4 para NO2.
ok? Quem é que faz esse processo aí de transformar a amônia em nitrito? São bactérias do gênero Nitrosomonas. A próxima etapa é converter esse nitrito em nitrato. Tá? Por quê? Porque o nitrito a planta ainda não consegue assimilar também. Mas o nitrato vai entrar na cadeia alimentar. Para eu converter nitrito em nitrato, eu preciso das bactérias do gênero Nitrobacter. E elas vão então ser responsáveis pelo processo de nitratação. Esse nitrogênio então entra na cadeia alimentar, né, vai passar aí por todos os níveis tróficos, mas acontece que a gente sabe que no final de toda a cadeia alimentar a gente tem um decompositor, né, que ocupa na verdade ali todos os níveis tróficos. E os decompositores, especificamente as bactérias Pseudomonas denitrificans, vão ser responsáveis pela última etapa do ciclo do nitrogênio, que é a desnitrificação. Ou seja, agora eu vou pegar esse nitrogênio que foi convertido em matéria orgânica e vou devolver para a atmosfera na forma de nitrogênio N2 novamente. Tá? Então, o processo de desnitrificação realizado pelas bactérias Pseudomonas denitrificans é o processo em que o nitrato ele vai finalmente ser convertido em nitrogênio atmosférico para ser devolvido para o meio ambiente e a gente reinicia o ciclo. Então, olha, gente, não é um bicho de 7 cabeças o ciclo do nitrogênio, né? Muito fácil de entender, 4 etapas apenas, mamão com açúcar. Fechou? Uma outra coisa que a gente pode abordar aqui com relação ao ciclo do nitrogênio são as chuvas ácidas. Chuva ácida, mas a chuva já não é ligeiramente ácida? Sim, gente, a chuva tem ali um pH de 5,6 aproximadamente, né? 5,4, tá? 6 e pouquinho. É normal, né? O pH da chuva já é ligeiramente ácido. Mas acontece que no processo de precipitação, aí vocês têm que dar uma lembrada do ciclo da água, tá? Processo de precipitação, a chuva, ela vai cair, gente, mas não vai ser água pura. Porque na atmosfera a gente tem outros compostos. Então ela pode reagir com NO2, NO3, que são liberados até mesmo pela própria ação do homem, não é isso? Então esses gases que se encontram na atmosfera vão reagir aí com o vapor d'água, tá? Vai formar HNO2 e HNO3 e esse ácido vai se precipitar junto com a chuva e vai diminuir ainda mais o pH da chuva, que já é naturalmente ácida, né? Então, enquanto a chuva, vamos dizer assim, normal, a gente pode até consumir, lógico que não de imediato, mas depois de um tempinho a gente pode consumir, essa chuva ácida, ela pode ter um pH ali de 4,8, 4,6, essa aí, ela já é totalmente tóxica, prejudicial, né? Prejudicial para a vida animal, prejudicial para plantações, o homem tem prejuízos consideráveis quando ocorre a precipitação de chuva ácida. Certo, gente? Então é um tipo de poluição, né, por efluentes industriais que a gente tem que lembrar, tá? Que envolve aí o nitrogênio, tá? A gente também poderia pensar aqui no desequilíbrio da fauna e da flora, decorrente dessa chuva ácida também. E poderíamos também, tá, extrapolar um pouquinho aí e pensar na questão do aquecimento global, porque os gases nitrogenados, os compostos nitrogenados, eles também têm a sua parcela de contribuição, tá, no aumento da temperatura do planeta. Mas isso aí é um assunto que a gente deixa para outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.